Hello guys, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, eu tenho 27 anos e atualmente eu moro no sul da Alemanha. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi a minha experiência sendo au pair na Alemanha. Aqui no canal nós já temos uma playlist onde eu já falei sobre o visto, sobre quanto custa tirar o visto, como achar uma família, enfim, várias dicas, só que eu nunca contei de fato como foi a minha experiência como au pair. Eu fui au pair na cidade de Hamburgo, que fica no norte da Alemanha, em 2019. Como que começou esse processo? Bom, esse processo, na verdade, começou, bem antes de eu ir. Começou com uma vontadezinha de conhecer a Alemanha, que foi despertada lá nos Estados Unidos em 2015, quando eu fiz o meu intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras na universidade na UAC, né, na University of Illinois at Chicago, e daí lá eu escolhi alemão como meu minor. E daí lá eu escolhi alemão como as minhas matérias optativas, e foi assim, através de ter contato, esse primeiro contato com o idioma alemão, que eu me interessei um pouco mais sobre a cultura alemã, sobre vir pra Alemanha, querer conhecer o país e tudo mais. Enfim, voltei pro Brasil, pesquisei inúmeras formas de vir, tipo assim, inúmeras formas mesmo. Eu voltei pro Brasil em agosto de 2016, então eu ainda tinha aí 2 anos e meio até terminar minha graduação. E era esse o período que eu tinha pra conseguir um plano pra vir pra Alemanha. E foi aí que eu comecei a pesquisar muito sobre imigração alemã. E nessa época eu já tinha um alemão bem basiquinho, mas dava para entender as coisas, e eu fui achando vários vistos, leis e etc. E a minha pesquisa nunca acabou, eu continuo pesquisando até hoje. E é por isso que eu dou mentoria, enfim, para quem quer vir trabalhar na Alemanha, para quem quer achar um Ausbildung na Alemanha e etc e tal. Mas não é esse o assunto do vídeo, né? O assunto é sobre o au pair. Mas enfim, eu queria inicialmente vir pra fazer um master, um mestrado, só que, tipo assim, pra minha realidade, fazer um mestrado na Alemanha era algo, tipo assim, surreal, não cabe no meu bolso, eu não tenho, na época era 8 mil e tantos euros, hoje, né, se você for fazer o visto de mestrado, ou de estudante universitário, ou de estudante de idioma, qualquer visto de estudante, você precisa provar quase 10.300 euros em conta bloqueada. Enfim, tem outras formas, mas não é esse o assunto também, para outros vídeos. Vamos focar, Jéssica, foque no au pair. Pra mim era algo muito caro, na época que era 8 mil euros e tanto, já era algo surreal de caro pra mim, que nunca, jamais caberia no meu bolso. Então pra mim foi tipo assim, nossa, um balde de água fria, não vou ir pra Alemanha. E aí eu já tinha, né, lá em Chicago, eu conheci uma au pair, e foi quando eu comecei a pesquisar se tinha au pair na Alemanha. Nessa época eu já sabia de outros programas que existiam, né, tipo o voluntariado, o Ausbildung, enfim, eu já sabia de outras coisas, mas eu fui pesquisar se tinha especificamente au pair, e eu descobri que sim, que tinha o au pair na Alemanha, e foi então aí que eu comecei, que eu deixei assim, tal data eu preciso começar a fazer as coisas pra ser au pair na Alemanha. E foi isso que eu fiz, eu fiquei estudando alemão um pouco aqui, um pouco ali, e enfim, e fui estudando alemão pra passar o tempo. Aí chegou janeiro de 2018, eu montei o meu au pair. Eu montei o meu perfil no Au Pair World, que foi por lá que eu achei a minha família. Em janeiro eu montei, mas eu ainda não deixei ativado. E isso foi exatamente 1 ano antes, né, de efetivamente vir pra Alemanha como au pair. E daí, em abril de 2018, foi quando eu ativei o meu perfil. Eu conversei com uma família, logo que eu ativei, era uma família que eu tinha achado super bacana. Eu não tinha sentido aquela coisa tipo, nossa, a gente se dá super, hiper, mega bem, mas eu tinha gostado, só que tinha uma coisa que eu não tinha gostado. E isso é algo que eu falo nos vídeos, né, que tem na playlist sobre como buscar a família ideal, como achar o melhor tipo de família pra você. É que eu não estava disposta a trabalhar com uma família que tivesse mais que 2 crianças, e essa família tinha 4 crianças.
Mas, tipo assim, a gente já tinha meio que dado match, mas não dado. Oficialmente não tinha dado, mas tava ali conversado que a gente ia fechar. E foi a primeira família que eu conversei. E daí eu falei com eles que eu não ia querer fazer com eles. E voltei a procurar família. Isso foi, tipo assim, final de abril, começo de maio. E daí, nesse meio tempo, eu conversei com uma outra família. Que foi inclusive a família que eu fechei. Só que antes de fechar com eles, eu também cheguei a conversar com outras famílias. No total, eu acho que eu conversei com 4 famílias, tá? Não foram tantas famílias assim. E eu acabei fechando com a segunda família que eu conversei na vida. E a gente foi, tipo assim, um match instantâneo. Assim que eu vi a mãe, já senti aquela coisa, aquela percepção que a gente sabe, tipo assim, nossa, o santo bateu, a gente pensa assim nisso, a gente pensa assim nesse outro ponto. Enfim, foi todas as coisas se encaixando, sabe? Entre o que eu queria no meu programa de intercâmbio e o que eles queriam como au pair. Então, tipo assim, foi encaixando o que eu tinha pra oferecer com as coisas que eles tinham pra me oferecer. E daí, em junho, a gente fechou o match. Então, a gente ficou conversando de finalzinho de abril até meados de junho, que foi quando a gente fechou o match. Então foi mais ou menos 1 mês e meio ali conversando com a família antes de oficialmente fechar o match. E daí, quando fechou o match, né, eu já marquei a minha prova do Goeta para fazer a prova do A1 e eu fiz em agosto de 2018. Então, tipo assim, eu fui fazendo tudo muito antes, com muita antecedência. Então, eu tinha tempo pra, de fato, buscar e achar, né, aquela família que fosse me oferecer os principais pontos que eu queria vivenciar no intercâmbio. E acabou dando certo, né? No caso, eu me considero um caso de super sucesso, porque eu dei muito certo, muita sorte, muito tudo, tá, gente? Nessa época, eu já tava lá no grupo das au pairs no Facebook, né, da Alemanha. Não conhecia o grupão dos Estados Unidos. Na verdade, eu acho que eu cheguei a fazer parte do grupão dos Estados Unidos, mas por tipo, sei lá, 2 meses, mas tinha muito post aparecendo na minha linha do tempo o tempo todo, que daí eu saí, fiquei só no grupo Alemanha, porque eu iria ser au pair na Alemanha só mesmo. Então, pra mim não fazia tanto sentido também. Mas enfim. E essa coisa, né, de estar em grupo, e começar a conhecer outras pessoas que iriam mais ou menos na mesma época que eu, pra mesma cidade. Aí nessa eu conheci uma au pair que foi au pair junto comigo na mesma cidade, não na minha família, né, mas na mesma cidade. A gente fez lá o nosso grupinho. Conheci ela morava em São Paulo. E daí quando eu fui fazer a minha prova, eu me encontrei com ela. Ou foi quando... Não, quando eu fui aplicar pro meu visto, eu me encontrei com ela. E foi isso, fiz a prova, apliquei pro consulado. Eu apliquei pro consulado. Fui no consulado aplicar pro meu visto. E eu apliquei pro meu visto, tipo assim, 89 dias antes. O máximo de tempo de antecedência que você pode aplicar para um visto são 90 dias. Então, tipo assim... Só passou um dia, eu já fui lá aplicar pro meu visto, né? Que eu entrei também com antecedência, marquei o meu visto. Esse aqui é um detalhe, um adendo que eu deixo pra vocês, vocês vão aplicar para um visto, vocês precisam de contar com um tempo de achar uma vaga, né? Porque não é assim, você entra no site do consulado e amanhã já tem vaga. Não, às vezes demora. Tipo, quando eu marquei o meu visto, eu tinha vaga pra dali 2 meses. Só que eu já entrei com muita antecedência, eu tinha muito tempo ali pra fazer todas as coisas. E tanto é que mesmo marcando o meu visto, né, a aplicação do meu visto pra dali 2 meses, eu ainda tinha 89 dias pra esperar o meu visto chegar. Só que aconteceu que o meu visto foi super rápido. Eu fui numa sexta-feira lá, apliquei pro meu visto. Passou sábado, domingo, segunda-feira a minha hosta, ela me ligou não, né? Ela me mandou mensagem falando que tinha acontecido um imprevisto, eles pediram uns documentos a mais e ela enviou. E daí, quando ela me mandou isso, eu já achei, já ferrou. Ele ferrou, vou ficar aqui 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas esperando o meu visto. Isso foi na segunda-feira, né?
Aí na quarta-feira, passou terça, na quarta-feira, toca o interfone, eu não ia nem atender, tá, gente? Porque lá em casa a gente tem dessas. Se a gente não tá esperando alguém ou alguma coisa, a gente raramente atende o interfone. E aí acontece que eles ficaram tocando, aí minha irmã foi lá ver e era uma encomenda pra mim. Aí ela foi me chamar porque eu que tinha que assinar. Aí eu fiquei, ué, que eu não pedi nada. Aí eu fui abrir, gente, a encomenda. Sabe o que era? O meu passaporte, com o meu visto lá dentro do passaporte. Eu fiquei, meu Deus, que eu achei que isso ia demorar horrores. E enfim, acabou que no final o meu visto foi aprovado, chegou na minha casa, na minha mão, em 5 dias corridos. E pra minha pessoa, que eu sou uma pessoa muito ansiosa, foi maravilhoso. Eu não sofri de ansiedade em nenhum momento durante o meu processo. Então é isso que eu tô falando, né? Tipo, desde o começo. Todas as coisas, tudo que aconteceu no meu processo de au pair é o resultado, né, de sucessivas ações que deram muito bom, que não deu nada errado. Enfim, aí acabou que eu tive essa experiência maravilhosa que eu tive. E daí, nesse meio tempo, né, apliquei pro visto, tinha lá ainda mais 89 dias pra ir, terminando a graduação, enfim, foi tranquilo terminar minha graduação, tá? Porque eu já tinha feito todas as matérias. No último semestre eu só tinha uma matéria que eu tava fazendo e o meu projeto de pesquisa, que inclusive o meu projeto de pesquisa me deu ali umas úlceras, talvez, porque foi meio difícil, sabe? Eu tinha que realizar umas atividades difíceis, mas também nada tão demais assim. Eu pude focar em aprender o idioma, em tirar nota boa na única matéria que eu tava fazendo, em terminar meu projeto de pesquisa com calma, em me organizar com calma. Então eu tive muito tempo pra planejar a minha ida pra Alemanha, para planejar, né, receber o meu diploma com antecedência, porque eu fui para a Alemanha com o meu diploma já em mãos. E aqui outra dica, se você tem a ideia, a intenção de continuar na Alemanha após o seu au pair, apostile os seus diplomas antes de ir para a Alemanha. Eu não apostilei porque eu não sabia que eu ia precisar. Tá? E olha que eu já tinha muita informação antes de ir, eu já tinha todo um plano A, um plano B, um plano C, um plano Z de imigração, mas mesmo assim eu não sabia que eu ia precisar da apostila AIA nos meus diplomas, que foi uma informação que passou batido naquela época, então eu tô aqui trazendo pra você que tá assistindo esse vídeo, essa informação não vai passar batida. Aproveita e vai lá ver os outros vídeos sobre imigração, que aí nenhuma informação vai passar batida pra você. Enfim, voltando aqui ao assunto. Me preparei, chegou o dia de ir pra Alemanha, deu quase tudo certo, né? Teve um perrenguinho aí no meio, que lá na Alemanha tava tendo uma greve nos aviões, né? Nos aeroportos. E daí o meu voo foi cancelado e eu fiquei 24 horas em Lisboa. Mas eu ganhei hotel, ganhei voucher de alimentação pra usar no aeroporto, né? Mas ganhei voucher de alimentação, ganhei hotel, fui sair um pouco, fui ver um pouco da cidade, enfim. Foi legal também, não foi tão ruim assim ter que esperar essas 24 horas pra sair. E daí era pra eu chegar de manhãzinha, né, no dia 13, só que eu fui chegar dia 15 à noite. Enfim, por conta dessa greve aí que teve. Aí, quando eu cheguei, a minha host, ela também era uma pessoa super organizada. Eu cheguei lá, ela já tinha agendado, né, um horário pra eu ir me registrar na prefeitura da cidade e pra eu tirar o visto no Ausländerbehörde. O Ausländerbehörde é o órgão de imigrantes da Alemanha. Então ela já tinha agendado os 2 horários. Então, tipo assim, foi super tranquilo. Logo na primeira semana ela também já fez o meu ticket do transporte. Assim, a minha família era maravilhosa mesmo, tá? E atualmente eles não têm mais au pair. Eles tiveram só 2 au pairs. Eu fui a primeira, a segunda au pair também foi brasileira e depois veio a pandemia e daí eles não tiveram mais. Não tiveram mais au pair e agora as crianças já estão assim, numa idade que eles julgam não precisar mais de au pair. Agora vamos falar o que a minha família oferecia.
Enfim, hoje a regra é diferente do que quando eu fui. Aumentou um pouquinho o valor da bolsa. Antes, quando eu fui, o mínimo era 260 euros, agora é 280 euros. Porém, todavia, entretanto, contudo, a minha família me pagava 320 euros. Sim, é possível você negociar e receber mais do que o mínimo, tá? Além disso, a minha família me dava o transporte, o ticket mensal do transporte. Isso não é obrigatório a família te dar, mas é de muito bom senso. Normalmente as famílias já oferecem mesmo, porque o transporte é muito caro. Por exemplo, em Hamburgo, que foi a cidade que eu morei, o transporte custava 91 euros por mês. 91,50. Isso assim, arredondando. Ou seja, é caro. O transporte aqui na Alemanha é muito caro e eu não ia conseguir pagar. Eu ia ficar, tipo assim, trancado em casa, porque ter que pagar 91 euros de 320 euros só para poder se locomover é muita coisa para au pair. Tipo assim, pesa muito no nosso bolso, porque a gente não ganha assim um salário, né? A gente ganha uma mesada. Moradia e alimentação é obrigatório, né? Toda família tem que te dar, isso é obrigatório. Ou você vai morar com eles, ou você vai morar em um quarto, ou uma kitnet, enfim, algum lugar que eles vão te dar, só seu. Você nunca jamais vai poder dividir quarto. Banheiro pode dividir, no meu caso eu dividi o banheiro com as crianças. Eu morava no andar das crianças, né? Eu tinha o meu próprio quarto, mas eu morava no andar das crianças e dividia o banheiro com as crianças. E daí tinha um outro banheiro embaixo que os pais falaram que se eu quisesse eles deixariam aquele banheiro só pra mim. E daí as crianças e os pais iam usar só o banheiro de cima. E eu falei assim que não precisava, que eu dividia com as crianças mesmo, sem problema nenhum. E de fato eu nunca tive problema com isso, tá? Então, voltando aos benefícios, eu ganhava 320 euros, o ticket do transporte, moradia e alimentação, que são itens obrigatórios. Outro item que é obrigatório para quem é brasileiro é que a família tem que te pagar no mínimo 50 euros por mês de ajuda de custo para pagar o curso de alemão. Um curso de alemão provavelmente vai ser mais do que 50 euros por mês, tá? Principalmente se você for fazer cursos intensivos. E aqui entra uma jogada muito interessante. Eu não negociei o curso com a minha família, mas eu poderia ter negociado. E muitas au pairs negociam e eu super recomendo. Se você tem mesmo a intenção de ficar na Alemanha e se você quer estudar, tipo assim, estudar o curso intensivo, que é quando você vai aprender mais rápido, você pode e deve tentar negociar o curso de alemão para que a família ou pague metade ou pague inteiro. Um curso intensivo de alemão custa aí por média de 300 a 450 euros o módulo. É uma média, tá, gente? Vocês vão encontrar cursos mais caros e talvez em alguma outra cidade um pouco mais baratos, mas a média mínima aí é a partir de 300 euros o módulo. E o módulo dura de 1 a 2 meses, ou seja, vai ser aí em torno de 300 euros por mês. Vamos supor que você pegue um curso que dure um mês. Então você vai fazer o módulo um mês, no mês seguinte não, daí no outro já tem que pagar curso. Eu acho super interessante ter essa pausa, tá? De um mês, pra você de fato absorver, porque senão você vai só, tipo assim, vendo, mas não consegue assimilar de fato o que tá acontecendo. Esses eram os benefícios que eu tinha lá na casa, tá? Eles me pagavam, do curso, eles me pagavam só os 50 euros por mês mesmo. Inclusive, quando eu não estava pagando o curso presencial, eles me davam dinheiro do curso. Então, acabou que eu recebia, na verdade, 370 euros, né? Porque era 320, mais 50 euros. Outro benefício que eles me davam, o celular. Tipo assim, eles não me deram um celular, mas sim o chip, né? Eles pagaram o meu chip e o meu plano de celular. Eles que pagavam pra mim também. E o plano que eu tinha custava 15 euros. Então, na verdade, eu recebia 320, mais 50, mais 15, que dava 385, não é? É alguma coisa assim. Era mais ou menos isso que eu recebia mesmo todos os meses. E o transporte, eles não me transferiam dinheiro porque a minha hosta cadastrou a conta dela. Então, era descontado mensalmente da conta da minha hosta. E como que era, então, a minha rotina? A minha rotina com as crianças era também super tranquila. Eu tinha 2 crianças, né? Quando eu cheguei, o menino mais novo tinha 2 anos e o mais velho tinha
quase 6 anos. 5 anos. 2 e 5 anos. Então, os dois estavam na creche em janeiro, quando eu cheguei. E daí, em agosto, o mais velho foi pra escolinha, né? Que em agosto que é quando começa o ano letivo aqui na Alemanha. Então, em janeiro, a minha rotina era basicamente a seguinte. Eu levava as crianças pra creche. Lá pelas 7h30 da manhã a gente saía de casa, 8h15 no máximo eu já tava de volta. Isso assim, né, contando de arrumar as crianças, levar as crianças e voltar pra casa, e a gente normalmente ia a pé. Então, 8h15 no máximo eu tava de volta, já em casa, e daí eu tinha livre até as 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, no máximo, eu tinha que buscar as crianças. Eu podia ir buscar antes, se eu quisesse, mas se eu não quisesse, 4 horas no máximo, eu tinha que estar buscando as crianças. Eu, particularmente, ia buscar antes, né? Eu saía de casa 3 horas, então 3h15 eu já tava lá, e 3h40 a gente tava em casa, dependendo aí se a gente voltasse a pé, ou se as crianças estivessem de bicicleta, ou enfim, com alguma coisa. E daí a gente ficava até às 6 horas. 6 horas, aproximadamente, né? O combinado mesmo era ficar até um dos pais chegar, mas o pai, que trabalhava bem próximo de onde a gente morava, ele costumava chegar no máximo ali 6 horas da tarde, ele já tava lá. Então, quando ele chegava, eu já tava livre. Em relação à limpeza, essas coisas, eu não fazia absolutamente nada. Eles tinham alguém lá que ajudava, uma faxineira, ia lá limpar a casa, inclusive o meu quarto. Eu fazia a minha própria comida, né? E eu ficava sozinha em casa, né? Ambos os pais trabalhavam fora, o pai e a mãe. Então, pra mim isso era maravilhoso, porque eu já vi várias histórias de au pair que não deu certo, porque ou o pai ou a mãe estavam em casa, ou os dois estavam em casa, e daí acabava que a criança não respeitava o au pair, enfim, não tinha aquela química toda. Eu ficava sozinha com as crianças, né, quando eu ia buscar eles e quando eu ia levar na creche. Então, tipo assim, isso ajudou muito em termos deles me respeitarem, me verem ali como uma autoridade, como uma pessoa que tipo assim, que eles têm que respeitar, que eles têm que obedecer e tudo mais. A minha host family, eles tinham essa criação que hoje eu acho que o nome, né, da criação que eles usam é a criação positiva. Que é tipo assim, você não fala um não direto pra criança, né? Se a criança, por exemplo, pergunta, posso comer chocolate? E daí ele até pode, mas não ali naquele momento. Então você fala, pode, depois do almoço, pode, depois da janta. Enfim, eles tinham essas coisas de conversar e, gente, isso abriu a minha cabeça, assim, de entender que a criança, ela tem voz, ela é um ser humano, ela tem desejos, ela sabe o que ela quer. E ela pode ser independente, e que isso funciona, tá? Tipo assim, sempre que eu aplicava as técnicas que eles passavam pra mim com as minhas crianças, tipo, as crianças, elas obedeciam, elas faziam o que elas tinham que fazer. Até arrumar o quarto, elas arrumavam. Um menino de 2 anos, 2 anos e meio e tal, ele arrumava o quarto dele. Demorava muito? Demorava. Ficava perfeito? Não ficava, mas era ele que estava ali arrumando. Ele sabia exatamente onde estava cada brinquedo, onde ele tinha que colocar cada brinquedo. Enfim, é algo que funciona, que se um dia eu tiver filhos, eu vou aplicar com os meus futuros filhos. Dá trabalho, tá? Realmente, educar a criança é algo que dá muito trabalho. Você ensinar uma criança, a criança, ela não sabe sabendo, né? Ela não nasce, não sabe sabendo. Ela não nasce sabendo das coisas, ela não nasce sabendo o que é certo, o que é errado, que tem hora pra comer, que ela não pode comer doce todo dia, que, enfim. Na verdade, a criança não sabe nem o que é doce. Se você nunca apresentar, ela nunca vai saber. Talvez depois, mas não durante a infância, entende? Mas enfim. E as crianças também, as minhas crianças tinham uma alimentação bem saudável. Outra coisa que foi uma diferença cultural bem grande é que, tipo assim, no geral, não só na minha família, mas no geral, nas famílias de outras au pairs que eu conversava e tudo mais, as crianças não assistem TV.
Na minha família, eles podiam assistir TV, mas eles podiam assistir, tipo assim, por 1 hora no final de semana. E às vezes nem era 1 hora, tá? Às vezes era tipo assim, você vai escolher um episódio de uma série que você quer assistir. E aí, às vezes, o episódio tinha lá 25 minutos. E era isso que eles iam assistir. Então, tipo assim, assistir TV é o evento da criança. E normalmente eles faziam isso com os pais, tá? Porque de final de semana eu não trabalhava. Então, assistir TV era só aí o evento em família com os pais. Então, enquanto os pais, né, estão com as crianças, eles também não assistem TV, tá? Lá em casa, eles não ligavam a TV de jeito nenhum enquanto as crianças estivessem acordadas. Eu ligava, né? Assistia lá no meu quarto sozinha, quietinha e tal. Mas os pais, enfim, né, ir pra sala, ligar a TV e mandar as crianças ir dormir, não. É tipo assim, é tudo a família fazendo junto. E eles eram uma família bem unida, sabe? Eles faziam questão de tomar o café da manhã com as crianças. Então eles tomavam o café da manhã e já saía correndo para ir trabalhar. E eu arrumava as crianças para levar pro Kita. E eles também sempre fizeram questão de jantar com as crianças, de quando chegassem, participar, enfim, de colocar as crianças pra dormir, de estar ali presente, sabe? E eles nunca me pediram pra trabalhar de final de semana. Tipo, eu nunca tive que trabalhar no final de semana. Mesmo no meu contrato tinha que eu poderia trabalhar um final de semana por mês, mas eu nunca trabalhei de final de semana, graças a Deus. Então essa era a minha rotina, basicamente. Como eu falei, era uma rotina muito tranquila. Eu raramente trabalhei mais do que, tipo, 20 horas. Eu normalmente trabalhava 20 horas na semana e no contrato são 30 horas. Então, tipo assim, eu acho que foram raríssimas semanas que eu atingi 30 horas na semana. Então a minha rotina era muito tranquila. E é isso. Essa foi a minha experiência como au pair. E o que veio depois vocês já sabem, né? Porque depois eu fui fazer o meu trabalho voluntário e tem uma playlist já completíssima sobre o trabalho voluntário, sobre como foi minha experiência. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários se vocês ficaram com dúvidas, se vocês querem saber alguma coisa específica ou se tem algum programa específico da Alemanha que vocês querem que eu traga ou alguma informação aleatória que você queira saber, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse canal, esse vídeo e, por favorzinho, aperte aí no botão de se inscrever no canal e ajude esse canal a crescer. Estamos rumo a 1000 inscritos. Uhul! Será que eu chego esse ano? Espero que sim, gente. Eu vou chegar a 1000 inscritos esse ano. Amém! Enfim, gente, por hoje é só. Eu acho que esse vídeo aqui já ficou gigante, mas eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, até a próxima!